Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui na Escola Bíblica, nessa manhã de domingo, para aprendermos mais da Palavra do Senhor. Isso é motivo de muita alegria. Então, quero te convidar, em nome do Senhor Jesus, se você puder aí, que está nos acompanhando na sua casa, a ficar de pé, a nós orarmos, para começarmos a nossa Escola Bíblica, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor Jesus, por este dia, ó Deus amado, por este momento de aprendizado, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre a Tua Palavra. Ó Pai amado, que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através do Teu Santo Espírito. Através desta lição, Pai, que fala sobre a adoção, Senhor, que é uma das maiores, ó Deus, um dos maiores manifestações do Teu amor para conosco. Por isso, Pai, que nós possamos nos apossar dessa adoção de filhos que o Senhor nos deu, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, na aula passada, nós olhamos e aprendemos sobre justificação. Se você que está chegando agora no nosso canal, na nossa aula, para que você não fique de fora, nós temos as nossas lições anteriores. Quero te convidar que você vá lá, olhe, para que você não perca. A lição de hoje nós vamos estar falando sobre a adoção. E é um assunto muito grandioso, é um assunto muito enriquecedor que Deus tem para conosco. E eu espero que ao final desta lição nós possamos entender essa adoção que o Senhor nos deu através do seu Filho amado, Senhor Salvador Jesus Cristo, que nós possamos andar de fato como Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, o nosso texto básico está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos de 1 ao 7. Mas antes de ler o nosso texto básico, eu quero falar sobre o nosso versículo que nós temos para decorar toda a lição. Nós temos um versículo para decorarmos. E isso está lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Amém? Então, o nosso versículo para decorar está lá em Gálatas 4, versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Então, nosso versículo para decorar é: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o nosso texto básico, ele está também aí no livro de Gálatas 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por seu Filho, Deus também tornou herdeiro. Amém? Então esse é o nosso texto básico que está em Gálatas e fala da nossa vocação, da nossa chamada por Deus para sermos filhos. Filhos adotados por Deus. E ele faz aqui uma breve comparação, embora quando o herdeiro ele é menor de idade,
ele nada difere de um escravo. Por quê? Porque embora ele seja herdeiro, mas ele não tem idade total e madura para tomar conta da sua herança. E ele não difere de um escravo. Por quê? Porque é colocado sobre ele um tutor para que ele possa alcançar essa maioridade e essa maturidade, para que ele possa usufruir toda a sua herança que foi lhe dada. E assim é para conosco como filhos de Deus. Enquanto nós não entendermos a nossa posição em Cristo, embora sejamos herdeiros de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que Deus conquistou ali na cruz do Calvário através do seu Filho para nós, se nós não compreendermos, não temos a noção exata daquilo que Deus conquistou através do seu Filho na cruz do Calvário para nós, de nada difere, porque não saberemos usufruir a herança que Deus nos deu através do seu Filho. E assim também nós precisamos entender que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. O que vem a ser a plenitude do tempo, ou seja, é o tempo exato. Jesus veio no tempo certo, morreu na cruz no tempo exato da história, para que se cumprisse o quê? Todo o propósito que Ele tem para mim, para você, para a igreja do Senhor, para a humanidade. Ele veio no tempo exato. A sua morte de cruz, a comunicação do Evangelho para aquela época, havia uma língua que era o grego, havia as estradas, havia tudo isso de que forma? Para que o Evangelho fosse expandido, anunciado nos 4 cantos da terra. Então ele veio na plenitude do tempo. Então tudo colaborou para que o Evangelho fosse expandido, para que o Evangelho fosse conhecido através de Cristo. Amém? Então ele veio na plenitude do tempo, ou seja, no tempo perfeito. E para redimir o quê? Os que estavam sobre o quê? Sobre a lei. Nascido de mulher, então vem falando que Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher. Por que nasceu de uma mulher? Lembra lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Somente um herdeiro do homem poderia reivindicar aquilo que foi dado ao homem. Então Deus deu o mundo ao homem. O homem, quando pecou, entregou o mundo ao domínio de Satanás. E para que o herdeiro pudesse reivindicar a sua herança, tinha que ser um homem, tinha que ser um homem nascido de uma mulher. Então, na condição de homem, Jesus é aquele que nasce de uma mulher, que cumpre todos os requisitos e retoma o quê? A autoridade sobre a terra. Amém? Sobre os que estavam debaixo da lei. Por quê? Quando o homem pecou, Deus ordenou o quê? Uma lei. E até então, todos, até Jesus, estavam debaixo do quê? Da lei. Lembra na aula passada? O que dizia a lei? Que todo aquele que pecar deve o quê? Morrer. Então, nascido de uma mulher e debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações para clamar Abba, Pai. Então o Senhor, Ele cumpre todos os requisitos da lei, nos tira da sentença da lei que estava sobre nós, que era contrário contra nós, e por conta de Jesus cumprir toda a lei, nós somos justificados pelo ato de Jesus, porque a lei dizia que todo aquele que pecar deve o quê? Morrer. E agora Jesus morre no nosso lugar, nos tira debaixo da lei, nos coloca debaixo da sua graça. Então Ele nos resgata sobre a lei, para nos redimir os que estavam sobre a lei, para que nós pudéssemos tornar o quê? Não apenas justificados por Deus, mas agora, para que nós também nos tornássemos o quê? Filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos aí para a nossa introdução, que diz assim, na nossa introdução: o termo grego adoção
é usado pelo apóstolo Paulo, que é riotesia ou reutesia, que é um termo grego, que significa uma pessoa que é recebida na família e ser reconhecida com todos os direitos de filho e herdeiro, adotado, passa a ser filho legítimo, sobre o ponto de vista legal. Amém? Então, amados, a palavra adoção no grego é riotesia, que significa o quê? Ser recebido como parte da família, ser reconhecido como filho legítimo, reconhecido com todos os direitos de um filho e de um herdeiro. Há muito tempo, Satanás tem distorcido a palavra adoção. E por nós não entendermos a palavra adoção, normalmente, quem é um filho adotivo, ele traz uma carga de rejeição, porque é uma distorção da palavra. Mas quando nós vamos entender aquilo que a palavra adoção e o que significa ser recebido na família, ser reconhecido com todos os direitos de filho e de herdeiro, nós vamos entender que a palavra adoção, ela tem um amor que é imensurável. Igual, trazendo isso para uma explicação muito simples, hoje eu estou casado com a Lisiane, que é minha esposa, e nós temos um filho, o Davi. O que acontece? O Davi, ele é um filho que é nascido de uma relação natural entre um homem e uma mulher. O meu amor pelo Davi é uma consequência natural, eu não preciso me esforçar para amar o Davi. Entende? Agora, quando eu pego um filho, um menor, que eu adoto ele como meu filho, né? O que acontece? Eu tenho que dar um amor para este menino muito maior do que eu estou dando para o meu filho. Quem na verdade deveria ter ciúmes é o meu filho natural, porque eu estou pegando uma pessoa que não tem nenhum vínculo comigo, que não tem nenhum relacionamento comigo, eu amo a tal ponto de torná-lo meu filho, de torná-lo meu herdeiro, de dar o meu nome para ele, de fazer ele ser participante da minha vida, ter os mesmos direitos que o meu filho natural tem. E é isso que, quando você entende que é isso que Deus nos fez, Ele nos adotou, ou seja, Ele nos amou, e nos coloca no mesmo patamar de amor do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando eu entendo o significado da adoção, que é muito forte, ou seja, eu amo porque eu optei por amar, não é porque é uma consequência. Então, quem tem que ficar enciumado, quem é? É o meu filho natural. Amém? Todos sabem, a Lígia, ela tem o André, que ele é filho, né? A Lisiane teve ele, mas ele não é o meu filho de sangue. Mas o André, ele é o meu filho de coração. Eu amo o tanto quanto eu amo o Davi. Não há diferença entre eu amar o Davi e eu amar o André. Tanto é porque eu optei por amar o André primeiro do que o Davi. O Davi veio depois. Então, assim, a gente é um amor que vem do coração de Deus. E quando nós entendemos essa questão da adoção, e eu espero que no final desta lição você possa, todo cristão que entende o amor de Deus por nós, por meio de adoção, é impossível não pensar em adotar uma criança, porque a adoção faz parte do caráter de Deus. E como faz parte do caráter de Deus, faz parte da nossa vida e faz com que a gente queira adotar. Se eu fosse rico, eu adotava várias crianças. Se eu pudesse, assim, ter muitas condições, eu adotaria, porque eu sei que isso é algo que alegra o coração de Deus.
Em termos teológicos, a adoção é um ato livre da graça de Deus, pela qual, depois de justificados e renovados pela fé, somos recebidos na família de Deus e feitos seus filhos e seus herdeiros. Isso está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia e Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e que não pode se murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, é provado pelo fogo, e se enche de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, havendo visto a mais, no quais não vendo agora, mas crendo vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando o tempo ou a ocasião de tempo que o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo que haveriam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foram revelados não para si, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejavam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Amém? Também aí nós temos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que é a respeito da vida e da piedade, e pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e da concupiscência do mundo. Amém? Então, algo que Deus nos chamou para sermos o quê? Seus filhos. E para que nós pudéssemos viver e tornarmos o quê? Participantes da sua natureza, escapando o quê? Da corrupção, da concupiscência. Opa! Vai ter que cortar aqui. Havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Então, aqui o plano de Deus é que nós nos tornássemos o quê? Filhos dele. E tornássemos o quê? Participantes do Senhor. Amém? Então, como filhos do Senhor, que é o nosso primeiro item aí, nós podemos ver que há duas maneiras pelas quais
a Bíblia trata o nosso relacionamento com Deus em termos de filiação, como nascidos de novo, regenerados e como adotados. Filhos por regeneração, que é o nosso primeiro ponto, nosso primeiro item aí, acontece quando, ao crer em Jesus Cristo e receber em nosso coração, o Espírito age pela palavra e nos faz nascer de novo e sermos o que? Novas criaturas com uma nova natureza. E nós podemos ver isso claramente, amados, na palavra do Senhor, através do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 14, que diz assim: mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder em serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então todos quanto o receberam, aos que receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nós temos uma outra passagem que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que fez novas todas as coisas, ou eis que tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também, na primeira carta de Pedro, aí, onde nós lemos, e vamos ler novamente, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros e dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo o quê? A presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus, para vos, ou para nós, mediante a fé, que estáis aguardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então nós somos filhos pela regeneração. Nós somos filhos do Senhor porque recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador de todo o nosso coração, há um processo de novo nascimento, há um processo de regeneração, há um processo de santificação na nossa vida. Por isso que nós somos filhos por regeneração. Nós temos agora o que? Uma nova natureza. Nós fomos feitos o que? Novo novamente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque é uma nova vida, um novo andar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Filhos por adoção. Esta é outra maneira pela qual Deus nos recebe como filhos. Vejamos os significados espirituais do termo. Nós temos aí o nosso item A, que é aplicado a Israel, Romanos 9, versículo 4. Lá em Romanos 9, versículo 4, diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo e nas promessas. Então, o povo de Israel, deles é o que? A adoção. Isso se aplica a Israel. O vocábulo é usado no sentido espiritual de de haver Deus adotado aquela nação, no sentido do que o apóstolo Paulo discorre sobre o povo escolhido até o capítulo
11, do 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre a adoção de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para ser o quê? Para ser o seu povo, para ser usado como a adoção de nação, e através da nação de Israel nós também fôssemos adotados como povo de Deus. Amém? O item B, aplicado aos crentes. Quando somos adotados por Deus, recebemos uma nova posição em relação a Deus como seus filhos. Lembra que o termo adoção significa ser recebido como uma pessoa da família, significa ser reconhecido com todos os direitos de filho e de herdeiro. Deus nos recebe quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor nos recebe como filhos por adoção. De que forma? Nos tornando o quê? Parte da sua família, nos tornando herdeiros do seu Filho Jesus Cristo, com os mesmos direitos e com a mesma herança. Então a adoção, ela tem 3 tempos, e ela deve ser entendida de que forma? A adoção deve ser entendida por 3 períodos, ou 3 tempos. Então, um tempo passado, que está incluso o plano eterno de Deus, que revela a sua presciência. E isso está lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, o Senhor, antes dos tempos eternos, já nos predestinou para sermos adotados. Como? Como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, em termos passados, o Senhor, Ele revela o seu plano eterno através da sua, o quê? Presciência. Amém? Também, quando somos salvos, é o tempo que presente da adoção, ou seja, pela fé. O crente toma posse da bênção, já é planejada pelo Pai e executada pelo Filho. E isso está lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos salvos no tempo presente da adoção, por meio do quê? Por meio da fé. Por meio da fé, o crente, ele toma posse da bênção que foi planejada e executada pelo Filho. Acabamos de ver aí, então, porque somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O tempo futuro se refere o quê? À glorificação do crente, quando o seu corpo for transformado em um corpo incorruptível na ressurreição. Quando somos adotados por Deus, somos conduzidos à verdadeira posição de filhos de Deus, sem nenhuma falta. Então a adoção, ela vai recorrer em 3 tempos. Que tempos são esses? Tempo do passado, ou seja, Deus nos escolheu de antemão, antes do tempo eterno, baseado na sua presciência. Quando somos salvos no presente através do quê? Da fé. E no futuro, quando nós teremos o nosso corpo glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos o nosso corpo glorificado, um corpo incorruptível, na nossa ressurreição. Então, quando nós fomos adotados por Deus, somos conduzidos à verdadeira posição de filhos de Deus, sem nenhuma falta. Isso nos leva a quê? Ao nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de filhos com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez adorados por Deus, aqui no livro está escrito de uma forma errada. Uma vez adotados. Você que está com o seu livrinho aí na sua casa, eu tinha anotado aqui e li errado, né? Mas você que está com o seu livrinho aí na sua casa, uma vez não é adorados, tá? Uma vez adotados por Deus, deixamos a velha família e passamos a fazer parte da família de Deus. Amém?
Então, uma vez adotados por Deus, nós deixamos o quê? A nossa velha família, a nossa velha natureza, e passamos a fazer parte da família de Deus. Então, nós fazemos parte da família de Deus. E como parte da família de Deus, nós somos de fato filhos de Deus. Nos termos de adoção, a pessoa passa a participar de maneira integral, não é de uma maneira parcial, não é de uma maneira apenas participativa, mas de uma maneira integral da família de Deus. Ainda que a nossa aparência física não demonstre, a realidade espiritual é incontestável. Amém, amados? Olha só o que diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ou seja, Cristo já morreu e já ressuscitou, e agora Ele tem um quê? Um corpo glorificado. Nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e fazemos parte dessa nova família, ainda que o nosso corpo não tenha sido glorificado, ainda que o nosso corpo ainda não manifeste essa realidade. Mas espiritualmente nós já fomos transformados em glória através de um novo nascimento e passamos a fazer parte da família do Senhor. E o que João diz agora, que nós somos filhos de Deus, ainda que não manifestado, mas nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, nós veremos como Ele é e seremos o que? Semelhante a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Chamados de Deus de papai, chamamos Deus de papai, ou seja, por que chamamos Deus de papai? O termo grego, Abba, significa papai ou pai. O texto diz Abba, pai. O que equivale dizer papai? Podemos chamar Deus de papai. Isto é feito pelo Espírito Santo de Deus que clama dentro de nós, levando-nos a clamar por este termo carinhoso. Note que somente os filhos podem chamar o pai de papai. Ora, uma vez que o Espírito clama papai, em nós mesmos expressamos isso e chamamos Deus de papai. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, que diz da seguinte forma: Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós recebemos um espírito. Que espírito esse? É o Espírito de Deus, da qual nós não temos o quê? Medo da escravidão, porque não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos o quê? O Espírito de Deus. Que espírito esse? Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós podemos clamar Abba, Pai. Ou seja, podemos olhar para Deus, por esse espírito de adoção que foi nos dado, podemos olhar para Deus e chamarmos Deus de papai. E somente os filhos chamam o seu pai de papai. Amém? É esse relacionamento que Deus quer que nós estejamos como filhos. Nós podemos ter confiança de chegar até Deus e chamar Deus de nosso pai. Não apenas de pai, mas chamar Deus de nosso papai. De papai querido, de papai amado, de recorrermos aos seus braços. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E só pode chamar Deus de papai quem já nasceu de novo, quem recebeu essa adoção e o Espírito da adoção, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então nós recebemos quem? O Espírito Santo de Deus. Recebemos quem? O Espírito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho do Espírito, quando somos feitos filhos de Deus, recebemos o Espírito de Cristo. Ele nos fez chamar de Abba, Pai.
que dá testemunho juntamente com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que está em Deus. Nós recebemos esse mesmo Espírito, e o Espírito de Cristo que nós recebemos comunica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui há algo muito claro, e Deus faz questão, e eu já falei isso em uma pregação aqui, que a Bíblia é o livro do ser. E isso é muito forte. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender algo, em nome de Jesus, que nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo em nós, porque olha o que diz esse versículo aqui, que é muito forte. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É uma condição. Se é que o Espírito de Deus está em mim, se é que o Espírito de Deus está em vós, amém? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, amados, algo que é muito importante é, de fato, termos uma vida no Espírito de Deus. E, de fato, recebermos o Espírito de Deus, porque é através do Espírito de Deus que nós podemos ter a confiança, porque é o Espírito de Deus que testifica no nosso coração que, de fato, somos filho dele. Se nós não temos o Espírito do Senhor na nossa vida, nós não somos dele. E não somos filhos, porque o que nos torna filho é o quê? É o Espírito que recebemos de Deus através do seu Filho. Isso é algo muito importante. E isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Isso me faz ser aceito como filho de Deus. Isso me faz ser visto como filho de Deus. Isso me faz me relacionar como filho de Deus. Porque sem o Espírito de Deus é impossível me relacionar como filho de Deus. Parece redundante, né? Mas é redundante. Amém? Então as pessoas que não têm certeza da salvação não possuem o testemunho do Espírito e não são salvas. Então, a partir do momento que as pessoas que não têm certeza da sua salvação não possuem o testemunho do Espírito e não são salvas. Vira e mexe, alguém vem até a mim e pergunta assim, e a gente recebe e pergunta: eu posso perder a salvação? A pergunta mais importante é do que se você pode ou não pode perder a salvação é: você é salvo? Você tem o Espírito de Deus? É a partir daí que nós temos que trabalhar. Por quê? Porque somente o Espírito de Deus que nos dá a certeza que somos salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quais são os resultados dessa adoção? Alguns resultados da adoção devem ser o quê? Observadas. De que forma? Nós somos libertos da escravidão da lei, ou seja, a lei escraviza e traz temor. Quando recebemos o Espírito da adoção, acaba-se o quê? A escravidão. E acaba-se o quê? O medo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito do quê? De escravidão ou de servidão, para que outra vez estais o quê? Em temor, mas recebeste o espírito da adoção, da qual clamamos, Abba Pai. Qual é o espírito que nós recebemos? Não foi o espírito da escravidão, mas foi o espírito do quê? De adoção de filhos, da qual temos a confiança que podemos clamar o quê? Abba Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós recebemos o Espírito da adoção em Cristo, nós somos livres em Cristo
portanto, não há mais o que temer. Lembra? Tem uma canção que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém? Nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos de Deus, por meio da adoção do Espírito de Deus, a qual nós temos confiança que podemos clamar: Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar os resultados da adoção, no item 2 aí, por fazermos parte da família de Deus. E como filhos de Deus, fazemos parte da sua família. Temos muitos irmãos, dos quais Jesus Cristo, ele é o primogênito. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Olha o que diz lá: porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, agora nós fazemos parte da família de Deus. E por fazermos parte da família de Deus, nós, como filhos de Deus, fazemos parte da sua família, da qual Deus fez o quê? Que Jesus seja o quê? O primogênito, ou seja, seja o primeiro. Deus nos predestinou, amados, para que nós fôssemos o quê? Feitos co-herdeiros com Cristo Jesus, para que Cristo fosse o primeiro e nós fôssemos feitos filhos de Deus, para que ele fosse primogênito entre muitos irmãos. Então, ou seja, seria como Jesus fosse o nosso irmão mais velho, é o primeiro. Então Deus, ele dá todos os direitos para o seu Filho, e é por isso que nós precisamos entender quem é Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus, tudo que foi conquistado na cruz por meio de Jesus, foi dado como herança para o nosso Senhor, e foi nos passado como herança, como co-herdeiros em Cristo Jesus. Por quê? Para que nós fôssemos feitos uma grande família entre muitos irmãos, da qual Cristo, ele é o primeiro. Amém? Então nós precisamos conhecer muito bem quem é Cristo, porque através daí nós vamos compreender tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Há uma canção que fala, tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então como é que eu vou usufruir dessa herança se eu não conheço quem eu sou, se eu não conheço a Cristo, que é o nosso irmão, que é o nosso Salvador, que é o primogênito entre muitos irmãos? Como é que eu posso usufruir dessa herança? Aí volta lá para o texto. Lembra que o herdeiro, ele nada difere enquanto menor, enquanto ele não conhece, porque ele não conhece, não sabe a sua maioridade, não pode usufruir da sua herança. E é isso que tem acontecido. Por que nós temos que conhecer a palavra de Deus? Por que nós temos que nos ver como filhos adotivos no Senhor? Para entender o que Cristo conquistou por nós. O que Deus nos deu por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós nos tornamos participantes da família de Deus. E isso é algo esplendoroso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos o quê? Herdeiros de Deus. Nosso Deus é um Pai rico. Nós temos um conhecimento limitado das riquezas de Deus para nós. Mas devemos tomar posse. Como eu vou tomar posse daquilo que eu não sei? Como é que eu vou usufruir daquilo que eu não sei? Desde já, daquelas que podemos receber agora, que já são do nosso conhecimento. São mais de 3.000 promessas de bênçãos na Bíblia. Somos co-herdeiros com Cristo e isto é o quê? Um privilégio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz lá em Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. E herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebemos também, amados, e é um privilégio estupendo ser co-herdeiros de Cristo,
sermos herdeiros de Deus. Amém? Isso é um privilégio da qual nós devemos desfrutar. Recebemos também uma atenção especial do Pai, que nos garante na sua atenção especial como filhos, tem demonstrado o seu amor. Isso está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, parte B, que diz assim: e agora, louvado seja Deus, diz assim: e agora vivo na carne, agora não vivo na carne, mas vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o privilégio que nós temos, que Deus se entregou por nós, como Filho de Deus. Amém? Nós como Filho de Deus, para que nós fôssemos tornados Filho de Deus, Ele se entregou por nós. Aí também, em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11, diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezai a correção do Senhor, e não desmaieis quando for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe como filho. Porque suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho que há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual são feitos participantes, sois bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos pais, segundo a carne, para que nos corrigisse, e nós reverenciávamos. Mas não nos sujeitamos muito mais ao Pai do Espírito para que vivêssemos? Porque aqueles que, na verdade, por pouco tempo, nos corrijam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, senão de tristeza, mas produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por meio dela. Ou seja, amados, algo que é muito falado no nosso meio e que, segundo as Escrituras, não tem nenhuma base, que fala assim, que Deus não castiga os seus filhos, que Deus não corrige os seus filhos. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade, porque segundo a palavra de Deus aqui, Ele diz aqui que nós não devemos desprezar a correção do Senhor, e que não é para nós desanimarmos ao sermos o quê? Repreendido, porque se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama, e se Ele nos ama, é porque Ele nos recebeu como seu filho. Então nós devemos suportar o que? A correção do Senhor, porque Ele nos trata como filho. Porque se Ele nos trata como filho, como o pai não vai corrigir o seu filho? Ou seja, como é que o nosso amor se manifesta? É através da correção. Porque quem não ama, não corrige. Quem não ama, deixa o filho fazer o que quer. O Davi, eu lembro que a primeira vez que eu coloquei o Davi de castigo foi quando ele estava perto de completar o quê? 1 ano de idade. E eu vou falar algo para você, a correção dói mais no coração do pai do que no coração do filho. E eu lembro que eu estava com o Davi lá, e eu tinha falado para o Davi, ó, não mexe. E o Davi, o que acontece? Ele foi lá, ele pegou o óleo que eu tinha falado para não pegar, ele pegou e derramou no chão. E aí eu olhei para ele, o que eu fiz? Peguei o Davi, falei assim, o papai não falou para você não derramar o óleo, e ele derrubou o óleo no chão, né? E aí eu falei, coloquei ele em pé com a cadeira, e falei, você vai ficar aqui enquanto o papai vai limpar. E aí ele quis sentar, eu falei, não, você vai ficar em pé. E aí ele ficou em pezinho ali, enquanto eu peguei o pano, limpei ali o óleo no chão. E a hora que eu terminei de limpar o óleo que estava ali no chão, o que eu fiz? Eu peguei o Davi e falei assim, vem cá agora, Davi, coloca o óleo no lugar. O Davi foi e colocou o óleo no lugar. Isso com 1 aninho. E aí eu falei, agora dá um beijinho no papai. E ele veio e me deu um beijo.
Meu irmão, quando ele me deu um beijo, as lágrimas veio nos meus olhos. Veio nos meus olhos. Porque a gente disciplina quem a gente ama. Sabe? E é desde pequeno que o Senhor nos disciplina. Sabe? Porque o Senhor nos ama, o Senhor... E nunca o castigo ele é superior, a correção nunca é superior a algo errado que nós fizemos. Por que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, Ele corrige. E tem muitas coisas na nossa vida que nós estamos vivendo hoje que não é o diabo. Sabe por quê? Porque, amados, algo que às vezes é colocado no nosso meio, eu quero te falar algo, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. E eu tenho certeza que quando eu erro, quando eu peco, eu não sou corrigido pelo diabo. Eu sou corrigido por Deus. E é isso que nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque, igual o Davi, quando ele errou, o que eu vou fazer? Eu não vou entregar o Davi para um bandido corrigir o meu filho. Eu não vou entregar o Davi para que um desconhecido possa corrigir o Davi. O Davi vai ser corrigido por mim, que eu sou o pai dele. Sabe, amados, algo que a gente fica aí se debatendo, a gente fica falando assim, como o diabo pode ter tanto poder na vida de um crente? Das duas uma, ou ele nunca foi filho de Deus, ou Deus perdeu todo o poder. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos tirar da garra de Satanás. Jesus foi lá, pagou um preço de cruz para tirar-nos da garra de Satanás. Foi um preço horrível. Aí, agora a gente pecou. Aí Deus fala assim, agora porque você pecou, Satanás, trata aí. Corrige ele aí, trata ele aí. Não, amados. Lembra quando Davi pecou? O Senhor deu escolha para ele. Davi escolheu ficar na mão de quem? Na mão de Deus. Então, amados, eu creio que nós somos filhos do Senhor. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, a correção não virá do diabo. A correção virá de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu tenho o quê? Uma atenção especial. E segundo a palavra de Deus aqui, diz que eu sou disciplinado por Deus, porque Ele é o meu Pai. E se eu não sou disciplinado, é porque eu não sou filho dEle. Eu creio na filiação do nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somos guiados pelo Espírito Santo. Um sinal de que alguém é filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Ele orienta, Ele dirige, Ele guia todos os que são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá o que diz Romanos no capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só voltando no item anterior, você que me assiste, você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho peca, quando o seu filho ele faz algo que desagrada o teu coração, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrega ele na mão de um desconhecido para corrigir ele? Você entrega? Não, né? Então por que você acha que quando nós falhamos, Deus nos entrega na mão de Satanás? Eu não creio nisso. Eu serei corrigido por Deus, porque eu sou filho de Deus. Amém? Continuamos? Nossa conclusão aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa conclusão diz assim: se você recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, muita coisa já aconteceu. Uma delas é que você foi recebido como filho de Deus, filho por adoção, no sentido verdadeiro da palavra. Você é filho de Deus. Louvado seja Deus. Aplicações. Você está vivendo como filho de Deus? O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. A principal verdade está revelada na palavra de Deus. Então siga a orientação do Espírito e busque na palavra de Deus a orientação para a sua vida.
Se você sofrer como cristão, não desanime. Isso faz parte da disciplina do verdadeiro cristão. Amém? Talvez, amado, o que nos leva a uma dificuldade de entender Deus como Pai e nossa posição como filho, é porque, infelizmente, a figura paterna está sendo muito banalizada ao longo do tempo. Hoje, a figura humana, a figura do homem, está sendo ridicularizada através do que? De novas ideologias, de novos ensinamentos, que visa desqualificar a figura paterna. Então, muitos de nós não temos uma referência boa de pai. E por isso nós acabamos não tendo uma boa imagem de Deus como nosso Pai. Nós acreditamos que Deus pode ser o nosso Senhor, nós acreditamos que Deus possa ser o nosso Salvador, que Deus possa ser o nosso irmão, que Deus possa ser o nosso amigo, mas a gente não consegue enxergar Deus como Pai. Por quê? Porque essa visão nossa está distorcida de Deus como Pai. Mas para isso, amados, nós precisamos olhar para Deus no parâmetro da palavra de Deus, na revelação que Ele tem como Pai nosso. Por isso que Deus, quando nos ensina a orar, a falar o Pai nosso, nós temos que pedir para que Deus, através do seu Santo Espírito, Ele nos dê uma referência de Pai. Nos dê uma referência, uma revelação através da sua palavra, para que a gente não possa distorcer a nossa visão do nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial. O nosso Pai é perfeito. E esse movimento feminista visa desqualificar a figura do homem, a figura paterna. Em algum momento, amados, isso vai resvalar em Deus, porque Deus, Ele não se revela como mãe. Ele não se revela como mãe. Deus se revela como Pai. É isso que nós precisamos entender. Essa guerra de narrativa feminista que nós vivemos, de ideologia, é para desfigurar a revelação de Deus como Pai. E o Pai é a origem de todas as coisas. Amém? Então, amados, nos atentemos a isso, em nome de Jesus. E a partir daí, nós temos que ter um comportamento de filhos. Louvado seja Deus. Vamos lá para as nossas perguntas, rapidamente. Louvado seja Deus. Então, quais são os 3 termos de adoção? Explique o primeiro, os nossos termos de adoção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí o que significa a palavra Abba, você já sabe de cor. Quem dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus? São as 3 perguntas que nós temos aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, que nós possamos nos ver na próxima aula, se Deus quiser. Eu espero assim que em nome do Senhor Jesus nós possamos nos aprofundar na revelação da palavra de Deus, naquilo que Ele tem para nós como filhos, e que possamos ter a revelação exata de Deus como Pai, de Jesus Cristo como herdeiro e nós como herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, mas antes de nós encerrarmos, lembrando que logo mais no dia de hoje nós teremos o nosso culto às 9h30, às 17 horas e às 19 horas, nosso culto presencial e online. Quero pedir para que você que nos assiste, ajude-nos a divulgar o nosso culto, divulgar as nossas programações nas redes sociais, para que outras pessoas possam ser salvas e alcançadas em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por este momento de aprendizado da Tua Palavra. Ó Deus, que verdadeiramente nós possamos nos apossar, Senhor. Ó Deus, de como filho, de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós ali na cruz do Calvário, através do Teu Filho amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos entender a grandeza de fazermos parte da família de Deus
e nos portarmos dignamente como da família de Deus, ó Pai. Sermos seus representantes aqui na terra, Senhor amado. E, ó Deus, que essa família possa aumentar cada vez mais conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus e nos vemos até a próxima, se Deus quiser.